Olá, eh, nesse vídeo eu vou falar um pouquinho de classes em Python. Classe é um tipo de estrutura de dados que permite criar objetos com atributos e métodos. Objetos são instâncias de classes e eles possuem atributos e métodos. Classes e objetos são usados para criar programas em Python que usam dados complexos e lógicas. Ok, até aí tudo bem. Exemplo. Um carro pode ser visto como uma classe de objetos, sendo que cada carro é uma instância dessa classe. Cada carro terá seus próprios atributos, como modelo, cor, ano, bem como seus métodos, que é acelerar, frear e virar. Então você vê, você tem duas distinções aqui. Você tem a classe e você monta e você define o objeto com seus atributos. No caso do carro aqui, bem claro qual é o ano, o modelo, 3 pneus, 4 pneus, 10 pneus, bem como os métodos. O que que você pode fazer com ele? Com o carro eu posso acelerar, eu posso frear, posso, sei lá, virar, e isso já dá alguma ideia. E como é que a gente define as classes? E cria instâncias e acessa os métodos. Então, as classes são criadas com a palavra-chave class. Elas devem conter um bloco de código que contém os atributos e os métodos da classe. Cada carro terá seus próprios atributos, como a gente já viu antes. As instâncias são criadas usando a função construtora de classe. Essa função geralmente recebe o argumento para criar o objeto da classe. Exemplo. Nesse exemplo aqui, a gente cria a classe carro. E aí nós definimos o modelo, a cor, o ano, e definimos o método: acelerar, frear, virar. Veja que você tem a classe, dentro da classe você tem funções. O primeiro método da primeira função é inicializar a classe, através desse init. Sublinha, sublinha, underscore, underscore, init, underscore, underscore. E self. E o self refere-se à própria classe. Então, sempre vai ser obrigatório, quando você definir a, a, a sua função dentro da classe, o primeiro argumento é o self. A seguir, a, você é opcional aqui, depender da forma como você vai lidar com a classe, você pode receber argumentos. Nesse caso aqui, estou recebendo o argumento modelo, cor, ano. E aí eu faço as definições. Qual vai ser o modelo dessa classe para essa instância? Vai ser o modelo que eu estou recebendo aqui. Eu recebi de parâmetro, cor e ano, assim sucessivamente. Acelerar. O acelerar também fazendo referência sempre à própria instância da classe. Frear, virar. E você aqui também pode receber parâmetros quando você for chamar. Nesse exemplo, então, eu tenho aqui, porque aqui é o código que define a classe, com suas funções. Aqui é o código, vamos dizer, do programa. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo uma instância, chamando aqui meu carro, vai ser igual a carro. Quem é carro? Carro é uma classe. E eu estou passando parâmetro, vai ser carro Ford azul 2002. Então, modelo, cor, ano. E na sequência, eu estou passando um método, né? Estou executando um método aqui, da função acelerar. Então, o meu carro, que é a classe, ponto acelerar, ou frear, ou virar, e para que direção virar? Para a direita. Se eu executar esse código aqui, vocês vão ver o resultado. Então veja aqui qual foi o resultado. Ele imprimiu aqui acelerando, por quê?
porque eu chamei meu carro, ponto acelerar, meu carro, ponto acelerar, imprime acelerando. Esse imprint acelerando aqui seria toda aquela lógica que você construiria para fazer com que o carro acelere. Então, simplesmente eu coloquei aqui print acelerar para facilitar. Da mesma forma para frear, etc. E eu chamei também o frear, ele vai imprimir freando, e o virar. Virar para que direção? Para a direita. Veja que ele está recebendo aqui um argumento direção, e no print eu coloquei aqui o F, né, e entre chaves eu coloco a variável aqui dentro, ele vai virando para a direção. Qual foi a direção que eu passei? Eu passei para a direita, então ele vai imprimir virando para a direita. E aí, como a gente já disse antes, as instâncias são criadas usando a função construtora de classe. Os métodos da classe podem ser acessados usando o nome da instância, seguido por um ponto e o nome do método. Nesse exemplo 2 aqui, nós podemos ver. Então, criamos a classe carro. Então, fazemos a definição da função aqui usando o init, fazendo referência à própria classe, recebendo como argumentos modelo, cor e ano, fazendo as definições self modelo, que seria a própria classe modelo, igual ao modelo que nós estamos recebendo como passagem de parâmetro, a cor, mesma coisa, parâmetro, ano. Então, quando nós no código nós vamos nos referenciar a instâncias, o que quer dizer exatamente isso aqui? Eu posso criar uma instância chamada meu carro, fazendo referência à classe carro e passando os parâmetros necessários. Aí eu criei uma instância meu carro. E eu tenho, por exemplo, uma outra instância, poderia ser meu carro número 2, ou aqui no caso, amigo carro. Também faço referência à classe e aos demais parâmetros. Aí temos como sobrescrever os métodos usando esse método super e trabalhando com múltiplas heranças. A herança é a capacidade de uma classe de herdar atributos e métodos de outra classe. Os métodos sobrescritos são aqueles que substituem o método herdado da classe pai. Então, esse super é usado para acessar os métodos da classe pai. E o Python permite que uma classe herde de mais de uma classe. Isso é chamado. Nesse exemplo 3, nós vemos aqui como a gente pode acessar os métodos. Então, por exemplo, eu defini aqui o veículo, que seria a classe, e eu tenho uma classe que herda da classe veículo, chamada carro. Então, eu começo com a classe veículo, defino a primeira função com o init, para inicializar ela, recebendo ela própria como argumento, e fazendo a definição dela com algum atributo, no caso aqui rodas, igual a 4. E eu tenho um método aqui, o mover. Mover, recebendo o próprio atributo, e o print, movendo, no caso. Só para dar a ideia de que aí a gente escreveria um código para esse método. Abaixo a gente tem uma outra classe, que ela herda de veículo, e ela começa também como deve ser, com o init, faz referência a ela própria, recebe os argumentos, modelo com ano, faz as definições do argumento, e a primeira linha é justamente o super. A gente está fazendo uma referência a uma classe preexistente e estamos herdando os atributos e métodos dela. Então, cá embaixo no código eu teria meu carro, igual a carro. Então, eu vou direto para a classe secundária, vamos chamar assim, que está herdando da classe pai. E eu já posso, daqui, imediatamente já colocar os atributos dela. E como método, eu posso chamar o método meu carro.mover, que é um método do atributo pai.
No exemplo 4, nós temos a mesma definição, só que eu tenho uma função adicional aqui dentro da segunda classe, que é uma função mover. E ela vai sobrepor a função mover da classe veículo. Você veja que é como se houvesse um conflito aqui, só que quem prevalece é a classe secundária que está herdando da classe principal. Então, quando eu clicar aqui, quando eu executar, ele vai mover, vou executar aqui para vocês verem. Então, ele vai escrever acelerando. Acelerando é a mensagem que eu deixei aqui nessa função da classe carro, e não a mensagem que eu deixei na função veículo. Então, o init, e como é que a gente usa para inicializar? O método init é o método chamado quando uma instância é criada. Ele é usado para inicializar a classe e seus atributos. O método init deve ser usado para definir atributos da classe e inicializá-la com os valores recebidos como argumentos. Aqui no exemplo 5, então nós temos, eu defino uma classe carro, eu inicializo ela. O primeiro parâmetro é sempre o self, fazendo referência à própria classe, recebendo como parâmetro o modelo cor-ano. E abaixo eu faço as definições. Self modelo vai ser igual a modelo, modelo que é o parâmetro que eu estou recebendo. Se eu executar aqui, eu estou com abaixo no código, meu carro vai ser igual a carro Ford azul cinza. O que ele vai fazer? Ele está atribuindo a meu carro, ele está atribuindo o carro, a classe carro, com esses atributos. Então, o init ele serve para você inicializar a classe. No mundo real, se eu for criar uma classe para representar um jogo, um banco de dados ou qualquer outra aplicação Python, o que eu tenho que fazer? As classes elas podem ser criadas para representar elementos do jogo, como jogadores, inimigos, armas, etc. E as classes podem ser criadas para representar tabelas de banco de dados, como usuários, produtos, pedidos, etc. Essas classes também podem conter métodos e ações, como inserir, remover, atualizar e consultar, etc. As classes podem ser criadas também para representar elementos da aplicação, como as janelas, botões, menus, etc. Essas classes podem conter métodos para ações como exibir, esconder, atualizar, etc. Nesse exemplo 6, nós temos uma aplicação como um jogo, onde eu crio uma classe chamada arma e uma classe chamada jogador. Como é de se esperar, eu primeiro inicializo a classe, cada uma delas, a arma e jogador. Eu uso sempre o self para fazer referência como argumento da função à própria classe, eu estou recebendo a própria classe como argumento. E como passagem de parâmetro, no caso da arma, nome da arma e o dano que ela pode causar. E aí eu começo as atribuições. Então, a classe nome vai receber o nome do parâmetro que eu estou passando. E assim sucessivamente. A mesma coisa para o jogador. Então, nome, vida e a arma aqui está definido como nenhum. Então, eu tenho uma função carregar arma, que seria a própria classe, e a arma, ele recebe a arma como argumento. Então, a classe.arma vai ser igual à arma, a arma que eu estou utilizando. Para atacar, eu recebo como argumento a própria classe, mais um alvo. O alvo, ponto vida, sendo atribuído, reduzindo, no caso, tá, diminuindo, né, a, a própria classe, jogador, arma e o dano que ela está causando. Então, eu estou utilizando o dano que ela causa e subtraindo da vida. Então, quando eu vou jogar aqui, então, tem um jogador, João, eu tenho um inimigo que é jogador também, Carlos, cada um recebeu 100 de vida. E a espada vai ser igual a arma, espada, 25. Então, espada, no caso, está sendo atribuída à classe arma, sendo passado o nome da arma como espada e o dano que ela causa, um dano 25. Então, cada vez que
eu, vamos dizer assim, atingir o oponente com essa arma, no caso a espada, a vida dele vai ser diminuída em 25. Então, eu tomo o jogador 1, carrega a arma, que é a função, passando como parâmetro a espada. Então, carrega a arma, recebendo a arma espada, e aí a função ponto arma vai ser igual a arma. Então, eu atribuí aqui mais um elemento de atributo, né? da classe. E a seguir, eu tenho um jogador, ele vai atacar o inimigo, ele vai atacar o jogador Carlos, que é o inimigo. Está recebendo, então, o jogador está recebendo como parâmetro, com a função atacar, está recebendo como parâmetro, como alvo, o inimigo, que é a classe jogador, e está atribuída como inimigo a Carlos. E Carlos tem 100 de vida. E aí eu vou, uma vez que eu ataquei, e o atacar ele recebe como o alvo inimigo, ele vai fazer justamente esse decremento. Então, se há uma arma, então alvo, ponto vida, no caso aqui ele recebeu o alvo, que é o inimigo, que é Carlos, então Carlos vai ser decrementado do valor que o dano da arma causa, que é menos 25. Então, se a gente rodar aqui, vocês vão ver exatamente isso. Então, Carlos, que começou com 100, agora tem 775 de vida restante. Vamos falar um pouco sobre as views que são baseadas em classes. Só para relembrar, uma view é um objeto que pode ser chamado do mesmo modo que uma função. E esse objeto ele recebe uma solicitação e retorna uma resposta. Ou seja, é uma função ou uma classe que é mapeada para uma URL específica e gerencia a lógica de um aplicativo em resposta a uma solicitação HTTP. Uma view é responsável, então, por receber argumentos da URL, tratar os dados, realizar as operações e retornar um objeto HTTP response. E aí o que acontece? Uma view, no caso, então, é um objeto que pode ser chamado do mesmo modo que uma função e que recebe uma solicitação e retorna a resposta. Ok. Aí o Django ele oferece exemplos de classes que podem ser usadas como views. E com isso, você consegue estruturar as views e reutilizar os códigos, aproveitando a herança e os mixins. Esses mixins são classes especiais do Python usadas para fornecer funcionalidades adicionais a outras classes. Então, o Django tem dois tipos de views. No caso, as que são baseadas em funções, Function Based Views, ou FBVs, e tem as CBVs, que são classes baseadas, ou views baseadas em classe. Originalmente, então, o Django ele possui apenas essas funções, essas views baseadas em funções. Depois foram adicionadas as views baseadas em classe, de modo que elas se tornaram mais flexíveis para a oferta de recursos, como já foi dito, como a herança, métodos especiais, entre outros. Essas views baseadas em classe, elas são mais extensíveis do que as views baseadas em função. Agora, por que usar as views baseadas em classe? As views baseadas em classes, elas oferecem maior flexibilidade, extensibilidade e recursos do que as views baseadas em funções. Então, o que significa? Você pode criar aplicativos mais complexos e extensíveis usando views baseadas em classes. Além disso, as views baseadas em classes elas permitem que você use esses mixins para modularizar, reutilizar seu código. Isso torna mais fácil criar aplicativos mais robustos e mantê-los. Vamos então usar uma view baseada em classe para listar os posts. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, nós vamos importar a classe genérica, né, from Django
ponto views generic import list view. List view from Django views from Django. Aqui agora, Django view, list view. Pronto, agora está correto. E aqui embaixo vamos definir nossa classe. Aqui vamos colocar uma mensagenzinha. Alternativa ao post list view. Vamos lá. Então será uma classe pelo padrão, pela convenção do Django, as classes elas têm a primeira sempre maiúscula. Post list view. Então isso aqui da list view. Ok. Então a gente, dois pontos aqui igual a função. Aqui nós vamos já identar, né, para a gente usar um query set customizado ao invés de recuperar todos os objetos. Como é que vai fazer isso? A gente vai fazer assim, query set como uma variável, vai ser igual a post published all, né, fecha os parênteses. A gente, ao invés de ter definido esse atributo query set, a gente podia ter especificado model igual a post, né? E aí o Django ele iria construir para a gente o post object all, construiria esse query set para a gente de forma genérica, mas assim também vai funcionar. Então vamos fazer aqui o context, object name, tá aqui, vai ser igual a post. Aí a gente vai usar o paginator, by, vai ser igual a 3. E o template name, aí vamos colocar aqui onde é que está a URL, né? Então, é blog, justamente no endereço da URL, post, que é o nosso template aqui, list.html. A gente usa essa variável de contexto para o resultado da consulta. Então, vamos salvar aqui. E vamos editar aqui o URL do blog. Essa view post list, vamos comentar ela. E vamos escrever aqui. Aí aqui o que a gente vai escrever, a gente vai copiar aqui, vamos tentar aproveitar alguma coisa. Ele vai ficar da seguinte forma, aspas, aspas, ok, views, aí nós vamos colocar o post list, mas a nossa classe agora, a gente vai fazer a chamada da classe. Então vai ser post list view. E aqui tem uma diferençazinha com relação à função, e a gente chama ela as view.
e fecha os parênteses. O name, a gente mantém o post list. Nesse ponto aqui a gente já salva. E para que a paginação continue funcionando, a gente tem que fazer uma alteração no list HTML. Então, nesse ponto aqui do include, pagination HTML com page igual a post. O que a gente vai fazer agora, a gente vai utilizar page igual a page object. Isso já é interno da classe. OBJ. Aqui a gente já salva também. Então, a gente fez a alteração aqui, page object. Nós fizemos a alteração no URL. View, post list view as view. E na própria view nós implementamos a classe, né, com a atribuição do query set aqui, né? O contexto, isso aqui é posts, context object name, pagination by 3 e o template name. Vamos salvar aqui e vamos dar uma olhada no nosso browser. Então aqui, se a gente dá uma atualizada, veja que o comportamento da página não muda, né? Tudo funciona. Aí esse é um exemplo bem simples de como utilizar as classes. Então, se vocês quiserem saber mais, aí na documentação do Django tem um amplo material aqui explorando bastante o assunto, né? Introdução às views baseadas em classe. Uma coisa que não fica resolvida aqui nesse exemplo que a gente fez, que é um pequeno exemplo de como usar as classes, né, ou as views baseadas em classe, é aquela situação de você digitar uma página que não existe. Então, isso aqui ele não fica implementado. Então, mas por enquanto era o objetivo do vídeo apresentar apenas essas classes, essas views baseadas em classes, né? Então, um pequeno exemplo aqui. Esse vídeo então fica por aqui. Não esqueçam de dar o joinha, isso ajuda a aumentar a relevância do vídeo no canal. E aí eu vejo vocês no próximo. Até lá!